Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Lei e Negócios, programa que fala sobre vendas na advocacia. Hoje eu estou aqui com o Dr. Joaquim Pedro, advogado criminalista, membro da Abracrim. E ele vai nos contar um pouco da experiência dele nesses anos de advocacia. Dr. Joaquim. Opa, Vitor, obrigado pelo convite, uma satisfação vir aqui a este canal, me apresentar, conversar com vocês, conversar com o pessoal aí que nos acompanha. Excelente. O nosso canal fala sobre vendas na advocacia e a gente gostaria de saber mesmo a sua experiência, como é que foi começar nesse mundo, se você começou sozinho. Bacana. Vitor, antes deixa eu me apresentar propriamente, né? Sou Joaquim Pedro, como você já disse, sou advogado aqui em Brasília, já sou advogado há 17 anos aqui na cidade, me formei lá em 2006 no IESB, que é uma faculdade aqui, fica ali na Asa Norte. Em 2007 eu já pego a minha habilitação como advogado. E venho atuando desde então, não deixo de atuar. Eu até gosto de dizer, na verdade, inclusive, porque para mim é importante, que antes disso, antes de me formar, eu já era advogado, pelo fato de que eu comecei a estagiar no escritório de advocacia, também aqui em Brasília, lá em 2003, que na época, 2003, permitia-se que o estagiário tivesse a carteira de estagiário, OAB de estagiário. E aí eu tinha a minha habilitação como estagiário e comecei já a atuar no escritório e foi bem interessante, porque eu fiz essa experiência e não larguei mais a advocacia. Eu fui para um escritório de advocacia e não soltei mais essa profissão. Você nem chegou a estagiar em tribunais? Não tive essa experiência. Confesso assim, cada um vai ter a sua... a sua própria jornada, né? Na minha jornada, isso não apareceu. Você já abraçou logo a advocacia? E quando eu entrei na advocacia, eu já me vi realizado. Quando eu vi, pela primeira vez, como estagiário, uma decisão liminar deferida, sendo que eu não entendia nada, não sabia o que significava, mas eu sabia que era algo muito importante, até porque meu chefe ficou bastante feliz com aquele acontecimento. E eu tinha participado, ido lá tirar cópia dessa decisão. Essa foi a minha participação. Não fiz peça, não fiz nada. Eu fui lá tirar cópia, mas eu vi que aquilo dali era algo muito emocionante, que a gente estava lidando com o direito das pessoas, que a gente estava lidando com algo muito sério naquela época. Era uma decisão bastante séria, sensível, que tinha repercussão ali aqui para Brasília. Então, assim, eu já deu aquela, vamos dizer, adrenalina e aquela sensação, que é uma sensação que me acompanha. Eu acho que eu cresci desde a minha infância, eu era aquele molequinho que, quando via um vizinho fazer algo de errado, eu ia lá na garagem do vizinho e falava, não pode fazer isso. Então, eu sempre tive esse sentimento de justiça, né? De querer fazer justiça. Vocacionado. E eu via aquilo ali sendo concretizado, eu quando estagiário. E aí, quando eu me formo, eu tenho essa oportunidade que eu sou grato justamente em razão do meu estágio. Foi um estágio muito dedicado, então... Um recado que eu dou para os jovens advogados que, na verdade, aqui para os estudantes, né? Que aproveitem os seus estágios. Eu aproveitei eu realmente fui muito dedicado ao estágio que eu fiz. E isso fez com que eu tivesse uma boa relação com aqueles advogados daquele escritório. E aí uma mentora minha, que ela era advogada deste escritório, a Marília Monzilo, que eu tenho muita honra de ter ela como uma pessoa que me ensinou a ser advogado. Ela me disse, ela ligou para mim depois que eu formei, perguntando, Joaquim, formou, está com a AB? Tô. Está trabalhando? Não estou procurando emprego. Ela falou, olha, minha irmã está precisando de um advogado e será que você pode ser entrevistado? Quando eu cheguei nesse escritório, que era com a Heloísa Monzilo, outra mentora minha, grande advogada, daqui de Brasília, procuradora do DF. Ela era advogada nesse escritório chamado Paixão Cordes. Ela chegou e falou, olha, você é indicada da minha irmã,
confio em você, porque eu preciso de alguém de confiança para trabalhar aqui. Era uma carteira grande, o escritório é um escritório, naquela época, eu não sei como é que ele está organizado hoje, mas naquela época era um escritório que a gente chamava de varejo, né? Então, eram muitas ações e eu ia entrar coordenando uma carteira de cliente, né? Uhum. E aí, esse era um cliente específico que tinha, imagino aí, 1.000 processos tramitando. E eu tinha acabado de pegar meu AB. E eu já ia liderar uma equipe com essa carteira de clientes para um escritório grande aqui em Brasília. E aí eu tive essa oportunidade que eu digo para você que foi uma oportunidade muito importante para mim, porque eu saio lá do estágio de um escritório que eu diria para você que era boutique, né? Um escritório com poucas demandas muito importantes, mas boutique. Vou para um escritório com demanda de varejo, com mais de 1.000 processos. Só que eu vou lá como jovem advogado. Eu já sabia, eu já tinha feito o estágio, então eu já tinha o cacuete, né? Já tinha habilidade ali para fazer as peças, não tinha habilidade para as audiências, eu estava ainda aprendendo. E aí, quando eu caio nesse escritório, eu tenho uma grande oportunidade para aprender. Aprender a fazer peças rápidas, eu tinha que fazer com velocidade, porque era muita demanda. Então, os prazos todos correndo ali contra o tempo, eu tendo que tirar esses prazos. Na área civil, imagino. Na área civil / criminal, porque esse cliente ele tinha uma demanda crime consumidor, né? Consumerista. Sim. E aí eu atuando, então, prazos, indo em delegacia, indo muito em audiência, tendo que ter habilidade para as audiências, aprendendo muitas vezes na prática. Então, eu vou lhe dar um exemplo aqui, Vitor, de uma situação. Eu aprendi na prática. Eu, no escritório anterior, eu já era formado, já era habilitado. No escritório anterior, eu ainda não tinha feito uma audiência de instrução. E eu vou, neste escritório, pela primeira vez, fazer uma audiência de instrução. E o que eu tinha? Eu tinha o conhecimento do Código de Processo Civil, que na época era o de 73, não era o novo Código de Processo Civil, era o de 73. E o código tinha lá suas regras, que já era sabida por mim, mas eu nunca tinha feito uma audiência na prática. E eu tinha a lei 8.906, no nosso estatuto. E eu sempre fui muito vocacionado. Se a gente falar um pouquinho de prerrogativas aqui, eu quero depois desenvolver esse tema para você. Mas eu sempre fui muito vocacionado a prerrogativas. Então, eu olhava para o Código de Processo Civil e olhava para a Lei 8.906 e eu não estava nem aí para o CPC. Eu sempre priorizava o nosso estatuto, em tudo, em tudo. E eu jovem, então, assim, eu extremamente doido para entrar numa situação de tensão, para eu mostrar que, olha, eu conheço da lei, eu estou aqui, eu sei o que é. E aí, num belo dia, teve essa audiência de instrução, de juizado. A minha cliente, que era preposta, né? Era juizado especial, área civil, preposta. Ela foi colhido o depoimento pessoal dela e eu com aquilo na cabeça, né? Ó, se ela falar algo que seja errado, eu vou chamar ela no canto aqui e vou dizer, olha, no ouvido dela, isso aqui não cabe você dizer, porque é aquela que até na área penal também está errado, para o pessoal saber, também está errado para a área penal, mas... Porque uma vez iniciado o interrogatório, você não pode mais interromper, tem que pedir ao juiz para que você converse com o seu cliente e tudo mais. Mas eu pensei, não, eu vou chegar a conversar com ela na área civil. Na lei diz claramente que uma vez iniciado o depoimento pessoal, segue. E aí ela veio a primeira pergunta foi... a resposta não foi muito boa, eu não gostei da resposta. Eu cheguei na preposta, no cantinho, assim, no ouvido dela e falei, não, você não vai responder dessa forma. A juíza, na hora, viu a cena, a minha ousadia, ela viu a cena e falou, doutor, o senhor não pode interromper. E eu, com aquilo, né, de prerrogativas, eu nunca tinha feito uma audiência...
me posicionei e falei, não, excelência, eu posso me entrevistar com o meu cliente a qualquer momento. A juíza olhou para mim e disse, não, não pode. Ela não pode entrevistar, o senhor não interrompe o depoimento pessoal. Eu olhei e falei, posso sim interromper. É uma prerrogativa minha. Aí a juíza olhou, aumentou o tom, ela cresceu, né, ali no assento dela ali e disse, o doutor não pode interromper. Mas ela falou de uma forma tão... que me convenceu tanto, que eu falei, eu acho que eu estou errado. Aí eu recuei, fiquei pianinho ali, fiquei quietinho e terminei a audiência devastado. Falei, caramba, fui humilhado pela magistrada, não gostei, tive minhas prerrogativas violadas, que absurdo e tal. E fiquei com aquilo, eu falei, poxa, e fui de carro voltando para o escritório e falando, poxa, na próxima isso não vai acontecer. Eu vou lá, vou conversar com a minha chefe, vou dizer isso, vou me empoderar para ver como é que eu posso sair dessa na próxima vez que acontecer. Quando eu cheguei lá, e a minha chefe falou, mas você não pode fazer isso. E eu aprendi na marra. Então, assim, o que eu quero dizer é você pegar essa experiência, poxa, para mim foi fantástico. Eu errei. Cometi uma falta gravíssima. Se fosse exame de ordem, não era para passar no exame de ordem. Sim. No entanto, a prática é outra coisa da teoria. E você está lá na prática, é outra dinâmica. Sim. E uma vez que você aprende na prática, e a prática ela é fundamental, nossa, isso aí é uma escola. Então, assim, aproveitar o estágio, que era o que eu estava falando, dei essa volta toda para dizer, aproveita o estágio. Se possível, é importante ir no escritório de advocacia, pegar a experiência, falar com o advogado, colega. Hoje em dia, o que mais tem por aí é amigo advogado. Todos aqui em Brasília temos alguém que é da advocacia. Lá no meu escritório mesmo, chega gente pedindo, eu quero... esses dias mesmo teve uma movimentação de um processo criminal e um advogado pediu para mim, Joaquim, será que eu posso ir na instrução só para eu ver como é que é a instrução e tal? É legal fazer isso. Porque eu me arrependo de não ter tido de não ter feito isso mais e melhor, né, no passado. Porque aprender da forma como eu aprendi, às vezes pode ser prejudicial ao cliente. Você pode prejudicar. Nesse caso, não. Até juizado especial tem essa... É uma porta de acesso importante para a advocacia, para a jovem advocacia, porque o juizado especial, muito embora a gente que já está um pouco aí no ritmo do traquejo da advocacia, a gente acha que o juizado especial ele tem ali um universo um pouco nebuloso e tal, mas justamente isso permite, até por ser um juizado de pequenas causas, permite que o advogado faça ali o seu laboratório prático, né? Sim. Que ele possa pegar as suas experiências ali, adquirir as suas experiências ali. É claro que sempre, em todo o processo, tem que ter, e você deve ter, até porque isso está na lei, a sua responsabilidade técnica e tudo aquilo que está ali na legislação, na questão ética. No entanto, a gente está aprendendo, o tempo todo aprendendo. Não é porque eu estou aqui, como eu disse, 17 anos na corrida da advocacia, que eu não aprendo todo santo dia, mas todo santo dia a gente aprende, a gente está tentando melhorar, né? Não, é importante essa humildade de reconhecer, né? Que sempre está aprendendo, sempre buscando conhecimento, porque a gente evolui, né? A gente achar que sabe tudo, não tem mais para onde evoluir, não é verdade? A advocacia é um grande aprendizado, né? Isso, aprendizado. Aprendo muito com meus clientes, aprendo muito com os processos que nós atuamos, aprendo demais. E essa é a melhor forma de você aprender com o processo do colega. Eu sou daqueles advogados que quando tem audiência na frente da minha... eu me entrevisto ali com o meu cliente para a gente aguardar ali a nossa audiência e vou aí eu peço licença, entro na sala da audiência para assistir a audiência. Lá no meu escritório, a TV Justiça ela tá ligada às quartas e às quintas, que, para quem não sabe, é dia de julgamento da sessão do Supremo Tribunal Federal. Os julgamentos ocorrem quarta-feira e às quintas. E eu,
eles estão ligados lá, porque a gente está aprendendo a como falar, Claro. aprendendo a como se comportar, a como a trazer bons argumentos, a entender questões que muitas vezes elas ocorrem naquele julgamento e estão no seu processo que você está ali eventualmente cuidando, porque no final das contas, mesmo os processos que já estão ali para julgamento do Supremo, eles têm impacto no nosso dia a dia. Então, de alguma forma, é importante esse aprendizado. Só para completar aqui o raciocínio, Vitor, quando eu fico nesse escritório por 2 anos, então foram 2 anos desse tipo de experiência, de fazer, eu posso dizer milhares de peças. Milhares de peças ao longo desses 2 anos. Defesa, réplica, inicial, um monte de coisa. Aprendi demais. Eu lembro de ação que tinha um rito próprio, e eu fui descobrir que tinha um rito próprio quando eu fiz a ação. Coisa que você não vai aprender na faculdade. E aí você vai aprender ali quando você está na prática. Isso é muito importante. Verdade. Então, 2 anos desse aprendizado, para mim, foi muito importante. No entanto, eu me senti compelido a montar o meu escritório. E aqui não tem um certo e errado. Eu acho que aqui tem características pessoais. Eu acho que cada um aqui tem que buscar a sua forma de atuar. E, muitas vezes, o importante, por exemplo, para o Vitor, pode ser atuar num escritório onde você tem ali um plano de cargos, que você vai conseguir fazer carreira naquele escritório. Às vezes, para o Vitor, é interessante atuar, montar o seu escritório. Às vezes, é interessante que seja unipessoal. Para mim, por exemplo, como eu sou uma pessoa que gosta muito, a palavra que está bem na moda atualmente, né, do empreendedorismo. Eu gosto muito de empreender, de tentar cavar oportunidades, achar oportunidades. Então, nesse caso, é interessante você ter pessoas junto para complementar as suas características, né? Tanto os seus defeitos quanto suas qualidades. E, nesse caso, logo em seguida, eu fiz uma sociedade com mais 2 advogados. Isso é imprescindível. Oi? Isso é imprescindível. Para mim, parceria Parceria, né? Tem as parcerias. Enriquece demais. As parcerias, elas são uma outra forma, né? Sim. Porque a parceria, você continua tendo a sua atuação unipessoal, porque uma sociedade, que foi o que eu fiz, né? Entendi. A minha sociedade, nós fizemos realmente um animus societatis, né? Que está lá no Código Civil. Nós tivemos uma intenção de unir nossos esforços para um bem comum, que é o bem da sociedade empresarial ali. E aí nós fizemos um escritório que estava um pouco, todo mundo muito jovem ali, confesso que um pouco perdido ali para saber qual seria a nossa área de atuação, mas a partir dali eu começo a atuar na área criminal. É que eu me refiro à parceria porque, às vezes, a gente começa a trabalhar com o parceiro esporadicamente, aí vai pegando a confiança, aí daqui a pouco, vamos montar um escritório junto? É mais ou menos nesse sentido. O termo parceria. E você tem razão. Aliás, isso é um ponto, né? Para você ver. O meu atual... Esses sócios que eu tive anteriormente, eles eram lá da minha faculdade. Foi um relacionamento muito profundo que eu fiz ali dentro da faculdade. Lá na faculdade, para o pessoal saber, eu também fui atuante político lá. Eu era de centro acadêmico. Então, eu fiz um bom network ali dentro da faculdade. E o meu sócio atual, que é o Doni Pisco, ele também é da faculdade. Só que aí o Doni, a gente continua... Ele trabalhando no escritório, um escritório boutique, ficou muitos anos nesse escritório, atuando lá, eu tendo a minha jornada. E aí, em algum momento, que é 2016, a gente fala, vamos... Só mais força. Reunir, porque a gente está com uma pretensão aqui de enveredar mais, aprofundar o direito, o Doni na área de direito corporativa, né? Então, direito empresarial, que é o que o pessoal de casa às vezes entende melhor, mas
eu gosto de dizer o direito corporativo, e eu falando, e eu quero aprofundar aqui o meu direito penal econômico, que obviamente a gente vai lidar com as empresas. E aí, com isso, a gente fez a Pisco Rodrigues Advogados, que é o meu escritório atual, onde nós estamos desde 2016 atuando no direito corporativo. Então, fazendo a defesa da empresa no aspecto desde da constituição da sociedade, lá com o seu Sim. acordo de sócios, acionistas e tudo mais, até chegar na questão criminal, que eventualmente os seus sócios, diretores e colaboradores podem eventualmente sofrer. E aí eu fico nessa área. Então, a gente, hoje, atualmente, essa é toda a minha jornada. Não é uma... Eu gosto de dizer, eu até tenho um livro lá no escritório que o título é esse. Eu não vou lembrar o nome do autor, mas chama Caminhos Tortuosos da Advocacia. Então, obviamente, todo esse percurso de 2007 até 2024, que nós estamos agora, não foi linear, não foi simples, não foi... Isso que eu queria perguntar. Bastante Hoje em tortuoso. dia é mais simples, talvez, com as redes sociais, né? Você não precisa ficar esperando o cliente bater a sua porta, né? Mas nessa época, eu imagino que tenha sido uma dificuldade. Como é que foi para o cliente aparecer e foi boca a boca? Nessa época, inclusive, eu fazia anúncio no Correio Brasiliense. Ah, que demais. Se procurar aí, vai achar anúncio meu no Correio Brasiliense dizendo que a gente fazia defesa. Então, a gente buscava formas. A gente sempre... assim, eu te digo, Vitor, que inclusive hoje, tá? Hoje, o cliente do meu sócio costuma vir... Não é que costuma, mas aparece por esse meio de comunicação, as redes sociais. Uhum. O meu cliente não costuma aparecer pelas redes sociais. O meu cliente, geralmente, ele aparece por indicação. Então, indicação ou de um cliente pretérito meu, ou indicação de colega advogado. Então, por isso que o meu relacionamento ele é muito próximo com o advogado, com a advocacia. Demais. Então, o networking ele é importante. Eu digo até mais, networking que não fique só para os advogados, entre os advogados. É importante essa sua rede de relações, ela ultrapassar ali os advogados e chegar principalmente nos empresários. E aí, por isso, aqui em Brasília, hoje está uma febre. Nós temos, e por isso eu acho que vale a pena conhecer, os grupos de relacionamentos. Existem vários aqui no DF e a pessoa pode procurar aí, pesquisar grupos de networking, né? Que certamente vai achar um ou outro que vai fazer sentido. É claro que é um investimento. Vai ter colega advogado, principalmente da jovem advocacia, que talvez não tenha condições de fazer esse tipo de investimento. Mas aí é interessante um investimento que é barato, que esse é o custo do seu deslocamento e do almoço e do café da manhã, que é a relação com o seu colega advogado. E aqui nós temos um grande hub de relacionamentos, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB ela é um hub de relacionamento. E por que eu digo isso? Porque ali é um ponto de encontro de advogados que muitas vezes precisam de parcerias. E muitas vezes você encontra parcerias muito importantes. As minhas melhores parcerias surgem do meu relacionamento de dentro da OAB. E você vai ter relações, inclusive, de mentorias, né? De líderes, de pessoas que já estão em uma carreira mais consolidada, passando para você, transmitido para você conhecimento. Dentro da OAB, você ainda tem a Escola Superior da Advocacia, que é a ESA, onde você tem ali cursos. É claro, alguns deles possuem custo, mas outros não possuem custo, e aí fica interessante para o advogado que tem condições. Não é um custo tão alto, mas às vezes para o advogado, e a gente sabe que a jovem advocacia está passando por dificuldade, às vezes não é possível. No entanto, existem, se você procurar lá no site, alguns que o custo é de deslocamento e ir lá tomar um café e ainda pagar o café ou o seu próprio almoço. Então, é uma possibilidade. E dentro, eu falo aqui no DF, mas certamente vou falar também aqui para os seus telespectadores aqui do Brasil todo e, quiçá, do mundo, que a gente está na rede, né?
mas nos outros estados também, as subseções, que elas possuem também a sua estrutura, porque às vezes você não consegue se deslocar, vamos dizer, Belo Horizonte. Eu sou, sei lá, de Araguari, aí eu não consigo ir de Araguari para Belo Horizonte para fazer um curso legal com alguém e tal. Não tem condições, sou jovem advogado, como é que eu vou fazer esse tipo de deslocamento? Mas a subseção lá certamente tem, nem sei se tem, mas eu apostaria que tem um bom curso. Como aqui em Brasília tem. Não só um bom curso, mas um bom hub de relação, né? De relacionamento. Um bom lugar para conexões, para se conectar. Então, aqui em Brasília, você tem várias subseções em que você não precisa se deslocar. Lá em São Sebastião, você tem lá a OAB de São Sebastião, que deve fazer a sua atividade. Paranoá tem a sua subseção do Paranoá, que vai fazer Sim. a sua atividade. Aí você vai ter em todo o Distrito Federal de forma que não vai ser necessário que você saia da sua região para vir aqui na seccional ou, de repente, ir lá no Conselho Federal fazer essa relação. Mas, é claro, se puder, faça, porque você tem, inclusive, no Conselho Federal, que eu acabei de mencionar aqui também é importante, possui vários cursos, vários lançamentos de livros, onde você vai encontrar, por exemplo, pessoas ali que são referência sua. Eu já tive a oportunidade de ir num evento, eu era fã, depois ele foi até meu professor, mas teve um evento que processo penal, o livro que eu indico, você chegar lá no meu escritório e falar, Joaquim, eu estou querendo atuar aí, processo penal, qual livro de processo penal você me indica? Eugênio Pacelli, é o que eu indico. O Auri também, mas eu indico... O Auri tem um tipo de texto que eu acho muito legal, mas o Eugênio ele tem um texto mais direto, né? Então, eu indico logo o Eugênio. E aí, uma vez, ele estava dando um curso, uma palestra, não sei, era uma palestra de graça. Eu fui na OAB, peguei meu livro debaixo do braço, terminou a palestra, fui lá, me dá um autógrafo aí. Aí eu tive essa oportunidade, que é legal e tal. E você que admira ali uma pessoa que você respeita bastante. E aí, e depois ele acabou virando meu professor no meu mestrado que eu fiz, né? Que demais. E aí, mas assim, não se pode perder isso. Então, hoje é possível você, se esse for o intuito, a minha jornada diz que eu vou empreender. Então, aí é um caminho de relacionamento, de fazer dessa forma. Foi assim que... O que o Dudu acha das comissões da OAB? As comissões da ordem, né? Então, as comissões... Quando eu digo esse hub, eu digo em relação a as comissões. As comissões também. As comissões são fundamentais. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem uma comissão que chega para mim e fala eu fui muito atuante na Comissão de Ciências Criminais, aqui da OABDF, Legal. Na gestão de Juliano, salvo engano. Porque na gestão de Ibanez eu era muito atuante na de prerrogativas e na de Juliano, salvo engano, eu era na de Ciências Criminais. Ou era o contrário, eu não lembro. Eu tenho que depois resgatar a minha história aqui, porque eu não estou lembrando neste momento. Mas, de qualquer forma, eu era muito atuante nessa comissão e aí a gente se reunia todo mês. Todo mês nós nos reuníamos para deliberar, para pensar, para ter projetos e tudo mais. Aí quando chega alguém para mim e diz, Joaquim, a comissão lá, eu queria participar, tal, ela não está se reunindo. Aí eu fico triste, porque o papel da ordem nesse aspecto e da comissão, que é um braço importantíssimo da ordem, é justamente esse, porque a jovem advocacia clama para que a gente possa fazer relacionamento, para que eles possam gerar negócios. Exatamente. Então, e de alguma forma, isso aí. É claro que tem um outro intuito. O intuito mais importante, eu estou falando aqui de forma prática, tá? Mas o intuito importante, poxa, você está lá numa comissão que você está contribuindo para a sociedade naquele tema. Então, uma comissão, sei lá, chutando aqui, de assuntos constitucionais. É uma comissão fundamental porque vai chegar demandas lá que você vai analisar os atos do Poder Executivo, os atos do Poder Legislativo. Então, ela precisa se reunir. Você vai encontrar uma comissão de direitos humanos, você vai chegar lá, vai fiscalizar atos
do poder executivo ou do poder de qualquer outro poder. E isso é importante, do poder judiciário, inclusive. Isso é importante, porque aí você está contribuindo ali para a sociedade. Isso na forma, isso é a parte mais importante. Claro. Mas tem um efeito colateral muito importante. Quando você está decidindo isso, você está fazendo relacionamento, você está estudando, porque você não vai tomar uma decisão de análise de uma lei sem estudar, você está estudando, então ponto positivo já, efeito colateral muito bom. E efeito colateral 2 muito bom. Você está se relacionando, você está lá conversando com o presidente da comissão, você está lá conversando com o seu coleguinha do lado, o pessoal está vendo que você é ativo, está vendo que você conhece, está vendo que você tem condições, e isso aí faz com que você se vire referência. Sim. Porque... Vocês estão anotando, né? Essas dicas valiosíssimas aqui de networking. Porque é o seguinte, para o pessoal saber aqui, vou até falar ali, você advogado, muito provavelmente, quando você se formou, pegou a sua carteira de ordem, e o Vitor aqui, eu tenho certeza disso, Vitor. Eu vou fazer vou dar uma dividende aqui e vou acertar. A primeira referência do advogado é da sua família. Então, qual foi a minha primeira causa como advogado? Da minha tia. Sim, que teve um problema lá com uma pizzaria e ela queria processar essa pizzaria. Foi a primeira demanda que eu tive. Então, quando a gente se forma no direito e vira advogado, nós somos referência primeiro da família. E temos que ser. Porque a gente ganha o diploma, a gente ganha carteira, o pessoal, a nossa família olha e fala, poxa, o Vitor ali, ele é bom, já tem autoridade, já se formou. Virada de chave, né? Na vida. Já virou advogado, tá usando terno, tá usando um relógio bonito e tudo mais. O cara é bom, eu confio nele, vai ser meu advogado. E é da minha família, vai me ajudar. Aí vem um monte de pepino de graça para você resolver, mas é ponto para você, porque você tem que virar referência para sua família. Exato. Depois disso daí, você vai virar referência de quem? Dos seus amigos. O amigo seu vai cair na blitz lá, vai ligar para quem? Vai ligar para o Vitor. Aí o Vitor vai dizer, não sou eu, é fulano e tal, mas liga para o Vitor. O Vitor vira referência dos amigos. E aí a gente está na segunda camada de referência aqui. Saiu da família, foi para os amigos. E aí você, quando você extrapola essa bolha da segunda camada de referência, aí você já é um advogado que já está andando pelas próprias pernas. Porque aí você vira referência da sociedade. As pessoas geralmente vêm ou é amigo de algum familiar, ou é amigo de amigo, e aí as pessoas já é um terceiro nível. O pessoal já começa a ver o Vitor, nossa, ele realmente... Ele entende, ele tem... Aí você vai mostrando suas credenciais. Eu já tive essa causa, já aconteceu isso. Eu tenho essa experiência. Eu sei que se você fizer isso, o direito vai dizer isso para você e tal. Aí você já senta, já se reúne, já fala com a autoridade. Uhum. E as pessoas já veem você e aí pronto. Aí você já virou um advogado que está andando por pernas próprias. Sim. Quando você vai para uma comissão de ordem e você faz relação com os seus colegas e você tem a ordem atuando de forma efetiva como esse hub de relacionamento, aí você vai para outro patamar, porque aí você virou referência de advogado. Aquele advogado, ele é referência de pessoas e você é referência para ele. O pessoal costuma dizer, nesses grupos de networking, né? A melhor indicação que tem é a indicação do advogado, porque o cliente, o cara confiou a procuração dele para mim. Uhum. Se ele confiou a procuração dele para mim, se eu disser para alguma pessoa, contrata ele vai dizer, não, contrato, porque eu passo procuração para ele, pode confiar. Já sai vendido, né? Já sai na boca do gol, Exato. Só empurrar para dentro. Então, assim, é fundamental que uma comissão, a sua pergunta foi essa, né? Isso. O que você acha das comissões? As comissões precisam ser efetivas por duas razões. Pela razão precípua, elas precisam cumprir a missão da qual ela foi constituída, e a segunda, ela precisa fazer isso pela advocacia, dar essa experiência
a advocacia. E é uma grande experiência, eu super recomendo. Então, agora, terminamos um processo eleitoral. 2025, certamente teremos comissão aberta aí para o pessoal. Sugiro que ingressem em comissão, participem, porque aí você vai ampliar aí a sua experiência e a sua rede de relacionamentos. Essas comissões são de responsabilidade da OAB? A OAB que gerencia, que façam que que conclama os advogados se reunirem? Isso, a comissão ela é responsabilidade da Ordem dos Advogados. As subseções estão Guará, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Paranoá. E aí nos outros estados, Sete Lagoas, Araguari, que eu citei, Serra Talhada lá em Pernambuco, Caruaru, Petrolina. Cada município, cada cidade dessas aqui em Brasília tem sua própria subseção e nas subseções também há as próprias comissões. São todas geridas pela ordem, mas é importante que os membros da comissão, e principalmente o presidente da comissão, tenha essa efetividade. É claro que a instituição precisa da liberdade, porque não adianta você ter lá uma comissão, mas eu sou presidente da comissão, mas não consigo sala para reunir. Aí não vai adiantar, mas ela precisa, de alguma forma, ter alguma estrutura para ela poder fazer as reuniões. Muito embora hoje com online, né? Então, dá para reunir até online. Eu mesmo, em 2018, eu fui chamado para ser presidente e formar a comissão de prerrogativas do Paranoá, da subseção do Paranoá. E aí eu montei, veio pandemia, e aí a gente conseguiu organizar ali de uma forma que fosse online e tal. Então, foi bem legal, uma experiência que valeu bastante a pena, porque é uma montagem de uma comissão numa subseção, né? Explicando o pessoal como é que vai funcionar. Naquela época, a gente mimetizou, né, o procedimento que a gente já adotava lá na época na seccional e tudo mais. Então, a gente faz isso para poder criar aquela cultura de prerrogativas ali dentro daquela subseção. Então, depende muito da instituição dar as condições e do presidente, ele, de alguma forma, fazer, e os seus membros, né, fazer com que a comissão ela siga o seu papel. Entendi. No raciocínio de como o senhor constituiu a sua carreira, o senhor podia mencionar alguma dificuldade que, lógico, com certeza o senhor superou, mas que pode servir de experiência para... Eu tive essa que eu falei para você, né, da audiência lá, que eu passei um perrengue danado. Eu tive várias, né, de dificuldade. Mas essa dificuldade mais procedimental, né? Procedimental, no caso do seu escritório mesmo, ou alguma... Do escritório, a gente... Na verdade, eu diria que até hoje, né, a gente passa por essas dificuldades. Eu diria que até hoje. É interessante, há uma sazonalidade de clientes, né? Então, muitas vezes você não se programa para um momento, em um período que sempre tem. Num período de 12 meses, vai ter um momento ali que vai ter um hiato de contratação de clientes. E se você não se organizar financeiramente, você vai ter dificuldades na gestão do seu negócio. Então, no escritório anterior e neste escritório, nós tivemos essas dificuldades. Como é que nós tentamos vencê-las? A gente tenta vencer com uma técnica que muitos escritórios aplicam e que fica como dica aí para o pessoal. Por isso que eu falei para você do ânimo societatis, né? Então, é um ânimo dos sócios para um bem comum que é a sociedade. Então, você tem lá, no meu caso agora, 2 sócios e uma sociedade. Então, nós somos quantas pessoas? 3 pessoas. Nós não somos 2 pessoas, somos 3. É eu, meu sócio e o escritório. Então, tratar o escritório como uma pessoa que tem despesas próprias, que tem as suas próprias necessidades, isso é importante. E o que isso gera em efeito de forma prática? Na hora da divisão das receitas, tem que ter
um me faz rir, né, por assim dizer, lá do escritório. Então, tem que ter um dinheirinho para o escritório. Então, é o fundo, né? A gente faz um fundo para o escritório, que é para quê? Para preparar para esses momentos que nós vamos ter de dificuldade. Então, isso eu diria para você que foi aprender isso e saber lidar com isso, foi disparado o momento mais dramático que a gente passou no escritório anterior. Além disso, daí entra num aspecto de gestão do próprio escritório, é saber dividir as tarefas para não sobrecarregar os sócios. Numa sociedade, se não tiver tudo muito bem combinado, há chances de rompimento em breve. Isso é importante. Porque vamos dizer, eu sou um advogado prospector, então o meu colega, o Doni, já está com essa expectativa, ele já sabe que é essa a minha oportunidade, ou não, eu sou um advogado mais operacional. Então, eu já sei disso, que eu não vou ter essa quantidade de captação de cliente por aquele sócio, e isso já está na planilha, já está quantificado, isso é importante. Dá uma certa... É difícil, e aí por isso que muitos colegas vão para o unipessoal, porque isso você tem que lidar com uma outra pessoa, e aí tem que combinar com advogado. Advogado é difícil de combinar, advogado, a gente tem que ter uma forma certa de conversar, tem que estar tudo muito bem documentado, porque a gente conhece todos os meandros. Então, às vezes, bota uma cláusula ali, a gente sabe se aquela cláusula é uma pegadinha ou não é uma pegadinha e tudo mais, e aquilo dali é suficiente para rompimento da sociedade de início, né, de partida. Então, assim, saber dividir essas tarefas e manter esse ânimo societatis, né, essa vontade de estar junto até o final é importante e é muito difícil. Essa gestão de pessoas, né? Aliás, eu diria a gestão de pessoas em si, né? Então, porque qual é o próximo passo em seguida? Definir, você vai vai ser home office, vai ser físico, qual é a estrutura que você vai fazer? Definiu a estrutura, ok, vamos ter um assistente, vamos ter um administrativo, vamos chamar um parceiro advogado, aí ok, vamos chamar um administrativo para funcionar ali como recepcionista do escritório, vamos ficar com ele físico. Aí, próximo passo, vamos chamar mais alguém para atuar aqui. E isso daí são decisões importantes e que impactam decisivamente. Até porque, hoje em dia, você corre o risco de queimar na largada. Você faz uma parceria com um colega, faz de uma forma errada e, em seguida, toma uma ação trabalhista. E aí vem todo o passivo trabalhista aí para você. Então, isso é outra questão importante. Que é importante. Isso eu não aprendi. Tenho certeza que você também não aprendeu. Eu não ensina hoje e não ensinava na minha época. E você está há quanto tempo aqui, Vitor? Desculpa, eu vou lhe entrevistar aqui agora. Na advocacia. Na advocacia, 7 anos. 7 anos. Então, 10 anos eu tenho de experiência acima de você. Então, na sua época, hoje eu sei que não ensina como gerir escritório. Então, na sua, com certeza, não ensinava e na minha, menos ainda. Eu já ia perguntar se vocês têm uma área comercial no escritório, como é que vocês lidam com essa parte? A área comercial do nosso escritório, aliás, eu acho que a gente está funcionando como a maioria dos advogados aqui, da advocacia. Ela é uma área comercial voltada para os sócios. Até porque isso é importante. Na nossa lei, a nossa lei, ela tem algumas restrições e nós não podemos ter, por exemplo, o chamado captador, né? Então, um vendedor, isso é proibido, porque a gente não pode mercantilizar a nossa profissão. Está na lei, pode dar problema. Então, essa captação dos clientes, dos recursos para o escritório, elas ficam... Lá no escritório, a gente funciona de uma forma muito conservadora e muito voltada para como está na legislação. Então, tradicional mesmo, é o método tradicional, que são os advogados irem. Agora, nós não somos treinados para isso, eu não fui treinado para isso.
E aí, como é que eu aprendo? Eu aprendo gestão de escritório e venda do meu escritório na prática. É claro que eu fiz cursos, então, como eu disse, na minha época a faculdade não ensinava isso. Só que na minha época, a Escola Superior da Advocacia, eu acho que o presidente era Ibanez Rocha. Ibanez Rocha, ele tinha lá na ESA, tinha uma professora, aliás, Érica Azevedo, grande professora, não sei se ela ainda está dando aula desse curso, que dava aula sobre gestão de escritórios lá na OAB. E eu fiz, claramente, eu e meu sócio fomos lá e fizemos esse curso de gestão de escritório. Então, eu tenho meu diploma lá de que eu fiz um curso de gestão de escritório. Eu tenho que renovar. Aí eu renovei. Eu já fiz... a gente tem algumas conferências que lá no escritório a gente gosta de participar. E aí teve uma recente lá em São Paulo que eu me esqueci quem que estava organizando. Mas nós fizemos. Então, a gente está sempre renovando e sempre participando para poder entender como gerir e como vender. Porque, vou falar para você, eu não sei. O que eu sei é o que o professor lá me ensina. Naquele momento, eu anoto no caderninho e tento replicar, porque não é minha área. Não, nesse contexto, e respondendo a sua pergunta, o Guto, aquele rapaz que estava aqui, ele desenvolve áreas comerciais de empresas, né? E aí me associei a ele e a gente desenvolve, com a minha entrada, a gente começa a desenvolver também áreas de escritório, né? De advocacia. Então, essa iniciativa, inclusive, é fruto dessa parceria que a gente busca o tempo todo fazer parcerias com outros escritórios e buscar realmente informações sobre como é que a gente consegue resolver o problema de um colega, como é que a gente pode desenvolver uma área que o colega talvez não conheça, e é sempre ajudando. Porque essa é uma das formas, né, que a gente tem. Então, como é que a gente se posiciona? A gente se posiciona para o cliente saber que eu existo, né? Sim. Eu me posiciono, por exemplo, vindo aqui. Então, uma iniciativa como a sua e da parceria aqui que existe aqui é uma iniciativa muito importante, porque posiciona você, o seu escritório, como referência. Você está aqui entrevistando advogados, aí você vira referência para os advogados. Eu sou entrevistado aqui, viro referência para o pessoal que está me assistindo. Para a gente aqui também. Era uma referência já. A gente vai consolidando. Então, eu gosto muito, por exemplo, no Instagram, eu gosto muito de fazer vídeos curtos e comentários. Eu não perco uma oportunidade que o pessoal me chama para uma entrevista de ir lá e de falar, porque aí você vai virando referência. Quando, de repente, você encontra um repórter, e aí a melhor coisa que tem para o advogado é virar fonte de repórter, e aí o repórter, quando está com alguma dúvida, conversa contigo, e aí esse repórter te encaminha para uma entrevista, e aí você vai desenvolvendo. Inclusive, você é referência na Abracrim. Gostaria também que você explicasse um pouquinho desse mundo para as pessoas, como é que funciona, do que se trata. Legal. Justamente, aí eu sou criminalista, eu sempre fui muito ligado às pautas do direito, e além da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos atualmente, se organizou aí de forma temática, cada área do direito, cada área da advocacia, organizando as suas associações. Então, por exemplo, o pessoal da família tem a sua associação, a turma da advocacia trabalhista tem sua associação, e os criminalistas têm algumas associações, várias associações, e eu sou associado à Abracrim DF, que é a Associação dos Advogados Criminalistas, Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, que é e aí ela é de âmbito nacional, e aqui no DF ela tem a sua unidade. E sempre fui muito ligado às prerrogativas, e aí fui convidado pelo nosso presidente Felipe Benoni a integrar a diretoria de prerrogativas da Abracrim DF. Então, atualmente, eu atuo nessa área, lá dentro da Abracrim. E o que nós fazemos? Ali é um grande fórum de debate da advocacia criminal aqui no DF. Então, lá a gente discute
A minha área, direito penal econômico, a gente discute júri, a gente discute as atualizações do direito penal, a gente já discute o sistema penitenciário, execução penal e, obviamente, como a gente é uma associação muito ativa, a gente discute também prerrogativas. Inclusive, temos ações ajuizadas. Como é uma associação, a gente já tem capacidade postulatória para ajuizar ações, para integrar como amicus curiae. Então, nós já fizemos essas participações. E isso para quê? Novamente, volta lá, né? Para o primeiro fim, o fim social dessa associação, fazer a defesa da advocacia criminal. E o segundo fim, obviamente, você se torna, as associações é outra forma de relacionamento que é barata para o advogado, principalmente para o jovem advogado, porque aí você se associa, participa das comissões, participa dos debates, pode ter participado das reuniões, e aí você vai se tornando referência naquele meio ali, que é um meio importante. Aí a nossa associação é bem ativa, a gente costuma se reunir, e ela só tem porque aí para o jovem advogado tem que fazer essa análise, né? Que tem um custo da associação. A nossa associação, não lembro, mas é abaixo de R$300, salvo engano, tá? Para eu não me comprometer aqui, mas... Mensalidade ou anual? É anualidade. Anualidade. Geralmente as associações, elas são anuais. Sim. E aí é um boleto que você paga, um boleto por ano, para poder manter minimamente ali a estrutura da associação. Então, assim, é uma outra forma. Não é gratuita, mas dependendo da condição do jovem advogado, é possível. Se não for possível, a gente tem outros caminhos ali. De qualquer forma, muitas dessas associações, aliás, eu diria que todas, elas fazem palestras, seminários, simpósios gratuitos. Então, por exemplo, agora o IBDFAN acabou de fazer um simpósio ali no IDP, eu até fui, porque uma amiga minha estava organizando, era minha área, eu fui lá de penetra. Cheguei lá para prestigiar a advogada que estava organizando e era um evento gratuito. Então, eu vi vários jovens advogados ali aprendendo direito de família. Era uma questão sobre justiça restaurativa, salvo engano. Então, assim, a desjudicialização que tratava. Então, você vai vendo novos... inclusive, para mim, foi bem importante, porque eu vi novos temas, a gente atualiza, e é importante fazer isso, e a custo zero. Foi feito, a custo zero, assim, foi o custo do meu deslocamento e da refeição que eu fiz depois, até porque teve refeição lá na hora. Então, assim, da refeição que eu vou fazer depois. Então, é um custo relativamente barato e para o benefício, a pessoa, ela pode, de repente... conseguir fazer bons negócios ou até aprender, né? Se relacionar bem e pegar um bom conhecimento sobre essa área. Algum caso que, lógico que a gente não cita nomes, mas que te chama a atenção, assim, quando você participou de comissão de prerrogativa e que você lembre e queira compartilhar? Eu tenho alguns, né? Tá vindo aqui veio de primeira aqui, eu tenho alguns. Eu confesso, Vitor, o pessoal das vendas lá, que eu sou treinado a fazer isso, vive dando bronca em mim. Eu sou ruim de venda, tá? Então, já vou dizer logo para você. Então, eu não costumo... Eu levo muito a sério lá a parte que diz que a gente tem que agir com discrição, sem expor muito e tal. Então, se você olhar lá no meu Instagram, é mais eu comentando e falando e tal. Eu não sou muito de dar visibilidade às atuações, aí eu falo pouco. E até porque é tanta coisa que eu não vou lembrando, que eu vou esquecendo. Mas uma que veio agora, você falou, né? Eu lembrei de um. Essa atuação que foi bem importante de prerrogativas que eu fiz, que foi... E, aliás, um orgulho muito grande, né? Você atuar... em nome da ordem, com procuração da ordem, isso é valiosíssimo para a minha carreira. Eu pego essas procurações e transformo tudo em quadro. Tiro cópia dela e transformo em quadro, porque para mim é realização profissional. E esse colega, ele tinha ido à delegacia fazer registrar... Foi a delegacia junto com o cliente dele,
registrar uma ocorrência lá, delegacia da Polícia Federal. Foi registrar uma ocorrência... Não, foi delegacia comum. Foi registrar a ocorrência era de crime federal. O delegado recebeu a ocorrência, que foi formulada pelo cliente, então ele não subscreve, ele só estava junto. Então ele não assina, não faz nada, ele estava junto ali só para ver. Acontece muito. O cliente chega para mim e fala, doutor, tô com medo de ir lá na delegacia e tal. Aí eu vou, acompanho. Mas quem vai registrar a ocorrência é o cliente. Aí ele registrou, a não ser que eu faça a notícia de crime, que aí eu pego uma procuração específica, né? E eu faço por escrito e tal, nem vou lá registrar, mas enfim. Aí ele foi lá registrar, o cliente foi lá registrar, tal, terminou, encerrou o registro, de repente vem a notificação do delegado, ó, tô autuando isso aqui como comunicação falsa de crime, porque isso aqui claramente não é crime, vocês estão querendo fazer uma coisa contra determinada pessoa, isso aqui é uma comunicação falsa de crime, e essa comunicação falsa de crime é vai ser da pessoa que está registrando aqui, mas também em concurso do advogado. E aí colocou o advogado na investigação. E o processo seguiu, a investigação prosseguiu e tal, quando veio a ação penal. Aí eu atuo a partir daí, né? Que quando ele é notificado para apresentar a resposta à acusação, chegou para mim, aqui dali, o Juliano mostrou para mim, Juliano Costa Couto, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mostrou para mim a situação, eu dei 3, 4 pulos para trás, falei, que coisa maluca, né? Isso não tem menor cabimento, uma situação dessa. Perguntou para mim, e aí, o que a gente faz? Eu falei, minha sugestão aqui, habeas corpus. Aí fizemos um habeas corpus lá no TRF, eu fui sustentar uma sustentação oral bem legal, estava presente lá um monte de gente, estava presente do Conselho Federal, estava presente por conta de outra demanda, mas esteve presente, viu minha sustentação oral, foi uma sustentação oral muito incisiva que eu fiz. Destaquei essa situação para esse absurdo, né? E aí nós conseguimos conceder a ordem, foi concedida a ordem para trancar a ação penal, porque não pode, o advogado, primeiro que ele não registrou a ocorrência, segundo que se você disser que ele registrou, você tem que mostrar minimamente qual foi, se você falar que foi concurso de forma intelectual, né? Você tem que botar o liame aí, o que liga esse registro feito pelo cliente ao advogado, para fazer, tem que ter essa narrativa, o que não tinha. E aí, obviamente, a corte regional lá, porque foi no TRF, ela declarou a ação penal ilegal. E aí eu tô lembrando de um outro aqui, se me permitir. Por favor. Aí um outro, eu vou falando, aí eu vou lembrando, né? Agora um outro foi bem legal, esse daí também. Esse foi um caso que eu fiz que era de atuação mesmo, profissional. Fui contratado para isso, fui contratado por um advogado, inclusive, para essa demanda. Era uma demanda de roubo. Era um roubo em passarela aqui na cidade. E aí esse cliente recebeu uma pena muito alta, assim, tava muito... E por isso que eu aceitei a causa, porque geralmente roubo eu não assumo lá no escritório. Mas eu vi tudo no máximo ali, eu falei, mas tá muito, muito errado isso daqui. E aí chegou a demanda, eu vi que tava muito errado, eu falei, olha, não dá para absolver, mas a gente vai diminuir aqui, tentar diminuir essa pena, né? E aí eu fui ver o processo, realmente, o cidadão, ele tinha praticado o roubo com 18 anos. E ele tinha acabado de sair da medida socioeducativa, então tinha saído da medida socioeducativa e praticou o roubo. Foi a primeira prática de roubo dele e já foi preso logo em seguida. E o histórico dele, que veio lá na folha de antecedência, tinha muito, muito roubo na época que ele era menor de idade, né? Antes de completar 18 anos. Mas tinha muita coisa. E aí eu tive a sensação de que o magistrado, na hora que proferiu a sentença, utilizou aquilo dali e falou, não, esse cara tem que ficar o máximo possível. Assim, quem sou eu para julgar as pessoas, né? Mas, assim,
Existe a forma objetiva de como fazer a individualização dessa pena. E eu fui lá para o tribunal para falar, ó, eu fui sabendo que o tribunal, em caso de roubo, a tendência é manter, né, aquela pena, até pelo histórico da pessoa e tal. E aí eu falei para o pessoal, e aí fica a dica aí para os advogados, para os jovens advogados. A sustentação oral ela tem que ser objetiva. No entanto, alguma situação, e aí é o feeling do advogado, perceber situações que permitam você humanizar aquele caso. E aí eu peguei o histórico do cidadão e vi que o cidadão, quando ele era menor de idade, o pai tinha morrido na frente dele, foi assassinado na frente dele. A mãe tinha sido presa por tráfico. E ele estava morando com os tios, num ambiente também bem nocivo. Então, assim, aí eu fui para... Essa era a realidade dele. Aí eu fui para sustentação oral e falei para eles, olha, acho que todos aqui já viram, já leram, e eu gosto de dizer, ler, se tem livro, não diz que viu, não, porque aí vai mostrar déficit de leitura. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis. Vai citar Senhor dos Anéis, diz que leu o livro Senhor dos Anéis e leia, né? Pelo amor de Deus. Lê o Senhor dos Anéis e diz que leu o Senhor dos Anéis. Não digo que assistiu Senhor dos Anéis, porque aí você perdeu. Primeiro que você perdeu um baita de um livro e segundo que mostra déficit de leitura. E isso pode ser chamado a atenção. Eu vou chamar a atenção. Então, tem um livro, chama Alto da Compadecida, que depois virou a série, né? Do Alto da Compadecida. E no livro Alto da Compadecida, não sei se o pessoal vai se lembrar, tem lá no final, tem um julgamento de João Grilo, né? Que é o julgamento de João Grilo. João Grilo organiza ali esse julgamento. E aí, quando ocorre o julgamento, o Jesus, que está ali para julgar ali as pessoas, para dizer quem vai para o céu, quem não vai para o céu e tudo mais, Jesus absolve desde já. Maria fala para Jesus, aquele ali, ele já está absolvido. Você lembra quem que era, não? Era João Grilo, não era? Não. Era Severino de Aracaju, o cara que mandou é verdade, todo mundo. Era Severino. Todo mundo que foi lá, que morreu, o Severino, que matou todo mundo, é o único absolvido. Por causa do passado. Por conta de toda a história dele. Que ele era... Aí Maria fala, olha, ele nasceu nessa condição, ele é sertanejo, tal, não sei o quê, a situação dele, pá. E aí eu fui na sustentação oral e falei para os desembargadores, olha, a gente tem que lembrar a Vossas Excelências, o livro Alto da Compadecida, o julgamento promovido por João Grilo e tal. E o absolvido foi Severino. Em razão... E aí eu digo, eu não estou pedindo aqui a absolvição, porque aqui não tem como ter absolvição. O roubo houve, materialidade, está tudo certo. Vamos condenar ele. Mas vamos condenar de forma justa. Então, Severino lá, que tinha matado, ele praticou homicídio, ele foi absolvido. Aqui eu estou pedindo pena justa para ele. Só isso que a gente está pedindo. E aí sensibilizou os magistrados. Foi uma sustentação oral que foi bem legal, porque eu gastei 17 minutos de sustentação oral. Eu estava falando de uma forma tão... Eu estava num momento tão importante ali que os julgadores, eles perceberam e permitiram que eu ultrapassasse os 2 minutos ali para eu completar a sustentação oral numa demanda de roubo, que é uma demanda que em tribunal julga em lista. Em tribunal costuma julgar em lista. E o pessoal ouviu para individualização da pena. Eu não estava falando aqui, né? Não estava elaborando tese para absolvição nem nada. E aí, na individualização da pena, a gente conseguiu reduzir. Eu não vou lembrar de quanto para quanto, mas reduziu, acho que uns 6, 7 anos a gente conseguiu reduzir da pena dele. Aí, justiça foi feita. Eu voltei lá para o sistema prisional, me entrevistei com ele e falei, olha, a condenação está mantida, mas a pena está reduzida. Aí, obviamente, ficou feliz e tudo mais, e faz parte do jogo, e é isso. Excelente. Você estava falando aí das prerrogativas e eu lembrei que
eu já vi alguns casos, né, em que... Porque, assim, o advogado jovem, muitas vezes vai para uma delegacia ou para algum órgão público qualquer e se depara lá com um cidadão investido da função pública, né? Ele é o Estado, representando o Estado. E quem é você? Um simples advogado, não é verdade? Então, as comissões de prerrogativa são muito importantes. Por quê? Tem até um plantão, né, de comissões, porque daí é uma classe que vai se opor àquela abusividade que está sendo cometida pela autoridade pública, né? Então, poxa, meus parabéns, assim, pela atuação no campo das prerrogativas. Isso realmente é muito importante, principalmente para o advogado jovem que vai sozinho, né? Na vida de advocacia, né? Pois bem, era isso que o senhor tinha para falar sobre prerrogativas? Muito obrigado pelo elogio aí. A gente está ali fazendo a nossa missão. Eu queria só pontuar, o defensor primeiro das prerrogativas não é a OAB. Quem defende prerrogativas é o próprio advogado. Então, eu gosto de dizer isso de forma muito clara, porque não dá tempo de nós chegarmos, quando você está sendo violado lá na delegacia, eu vou chegar quando já está tendo a violação ou quando já violou. Quem tem que defender as suas prerrogativas é você. E aí, como é que você faz isso? Você faz isso de duas formas. Primeiro, eu acho que são 3 formas. Vamos ver aqui quantas formas são. Aí eu te digo que são 2 ou 3. Desenvolver meu raciocínio aqui. Primeira forma que você faz isso é conhecendo a lei. Então, sabendo qual é a sua prerrogativa. Então, sabendo que, por exemplo, desacato, se for desacato, é registrar em ata. Não pode conduzir para a delegacia. Registre em ata. Vamos dizer, injúria, não pode conduzir em audiência, né? O juiz está lá com o juiz, isso é desacato. Excelência, ok, registre em ata e oficia. Não, eu vou levar o senhor para a delegacia. Não, excelência, não pode me levar, não tem violência, tem nada. Registre em ata e manda o ofício. Depois eu me entendo lá na delegacia. Então, eu tenho que compreender e saber qual é o meu direito, quais são... Então, saber, né, conhecer bem a lei. Saber, por exemplo, eu tenho direito a ter acesso a isso. Saber o que você tem direito a ter acesso. Então, por exemplo, não, eu tenho direito a ter acesso à investigação, mas, doutor, isso aqui não está documentado ainda. Então, ok, não está documentado. Excelência, está documentado? Está documentado. Eu quero. É meu direito. Doutor, não grave a audiência. Não, excelência, está aqui na lei. Eu posso gravar a audiência. Ah, não, mas LGPD e tal. Não, mas isso aqui pode ficar tranquilo, excelência. Porque isso aqui vai ficar comigo. É para resguardo meu e de Vossa Excelência que eu estou fazendo essa gravação. E eu tenho um munus público. E estou dizendo a Vossa Excelência que isso aqui vai ficar comigo, eu não vou soltar. Da mesma forma que os documentos sigilosos estão aí, e a Vossa Excelência eu tenho certeza que não vai soltar. Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, entendeu? Sim. Conhecer um pouco. E você sabe, na maioria da situação, você vai resolver sozinho isso daí. Segundo, você ter uma boa rede de relacionamento. Então... não, desculpa. Antes do segundo. O segundo não é esse, não. Esse é o terceiro. Certo. Segundo, tirar a ansiedade do caminho. Então, como eu disse para você, né? Você lembra? No comecinho aqui dessa nossa conversa, eu falei lá que eu era jovem, estava doido para arrumar uma briga. Então, jovem advogado... Pegou a OAB, eu sei, eu já tive esse sentimento, eu sei como é que é. A gente se sente empoderado. A gente está querendo uma confusãozinha, porque a gente chega e fala, a gente resolve. Nós somos resolvedores de problema. Porque o advogado é um resolvedor de problema. Verdade. Então, baixa a ansiedade e trate, e está na lei, e observa a lei. A gente tem que tratar todo mundo com respeito, com lianeza, com um bom trato. Então, respeita o colega. Por que eu vou brigar com um colega advogado? É meu colega advogado, ele está fazendo o papel dele.
O Vitor está ali descendo a lenha lá no meu cliente com as perguntas dele. O Vitor está fazendo isso, até às vezes até com um pouquinho de malícia, mas com procuração. Não é o Vitor que está fazendo isso, é o cliente do Vitor e o Vitor está trabalhando. Então, eu tenho que respeitar o Vitor. Claro que eu não vou deixar o Vitor subir o tom, mas eu vou ser firme, não vou tratar aqui com passando a mão na cabeça, eu vou ser firme e vou dizer, eu sei que é isso e tal, e vou manter minha posição, mas sempre com respeito. Terminou a audiência, fiz meu trabalho, você fez seu trabalho. É isso que aconteceu. Estou lá na delegacia, para que eu vou chegar lá na delegacia dizendo, é meu direito, eu vou fazer isso? Calma, conversa antes. Tenha uma postura que respeita a profissão dele. Ele está investido naquela função e ele é um ser humano. Às vezes ele teve alguma dificuldade naquele dia, às vezes ele não está num bom dia, um monte de coisa pode acontecer e ninguém é obrigado a receber grosseria do lado de cá. Então, assim, também respeitar, saber como se comportar, mas não é saber, é conforme a lei. Uhum. Porque quando um advogado tem que tratar o juiz de forma cortês ou o delegado de forma cortês, não é porque eu quero, é porque a lei determina. Você está fazendo isso conforme a lei determina que seja dessa forma. E é recíproco. Você tem que exigir esse mesmo tratamento dele. Então, o magistrado, como já aconteceu comigo, ele passa a ofender testemunha, fala, excelência, tem que respeitar a testemunha está aqui para contribuir. Ministério Público passa a ofender o cliente, olha, excelência, ele não vai responder às suas perguntas se continuar com essa nível de pergunta. Tem que respeitar. Ele está aqui para colaborar, ele está aqui para fazer a defesa dele, ele está fazendo a autodefesa, ele é testemunha, ele está aqui para contribuir com o juiz. Então, a gente tem que também exigir a reciprocidade. E agora sim o terceiro. Tem uma boa rede de relacionamentos. Por isso que comissão de prerrogativas é importante. Porque se uma violação ocorrer, tem um grupo que você possa contactar para que compareça imediatamente, como já aconteceu comigo, já fui várias vezes. Uhum. O advogado chegou e ligou para mim. Eu tenho uma que o advogado... Eu cheguei em casa, tirei o terno, estava indo para o sofá, preparando... Sabe quando você senta no sofá e vai relaxar, o telefone toca, Joaquim, você está onde? Estou em casa. Juíza me deu voz de prisão. Aí eu, por causa de quê? Desacato. Aí eu falei, não, mas não pode. Não adianta, tá com a polícia aqui, quer me levar para a delegacia. Aí eu, então, vou para lá. Aí vamos, aí eu ligo. Nesse caso, até liguei para Juliano. Juliano Costa Couto, por gentileza, me acompanha aqui que tem um advogado sendo preso neste momento, a este horário. Aí Juliano foi. Aí a gente foi lá, lá no fórum e tal, foi aqui em Brasília. E aí você tem uma boa rede de relacionamento para poder as pessoas chegarem e, assim, obviamente, não chegamos lá chutando o pé na porta, não pode, não. Excelência, olha... Mas o peso das pessoas que estão lá representando, né, que estão indo em defesa das prerrogativas é outro, né? Diferente do advogado que está lá sendo violado. Né? Aí vem o ponto. Agora, qual é a importância da ordem nesse caso aqui? A importância da ordem é porque ela é a guardiã, obviamente, das prerrogativas e ela consegue fazer um trabalho impessoal. Ela vai ser muito importante, primeiro, para uma situação extrema como essa, que o advogado, no final das contas, o advogado não conseguiu lidar com essa situação. Que estava tendo prisão ali, não conseguiu, não é culpa dele. Estou dizendo de forma fática, não deu para lidar com aquela situação, evoluiu de uma forma ruim, pior para ele, e a gente teve que atuar. E quem atuou foi a ordem. E aí, quando chega a ordem, chega a instituição, impessoal, dizendo, não pode fazer isso. Se fizer isso, vai ter representação. E não é uma representação dele, é uma representação da ordem. Existem estatísticas. Uma representação da ordem tem mais peso do que uma representação pessoal. Com certeza. Uma representação pessoal, além disso, pode gerar retaliação contra aquela pessoa. Muito embora, muitas vezes, o advogado ele acaba tendo que formalizar. A gente pede para formalizar.
Mas é importante você ter, de qualquer forma, esse escudo, né? Então, a ordem, ela serve... Quando a gente está numa situação dramática como essa, ela serve para isso, para fazer esse bloqueio. A ordem também serve para um diálogo. A ordem, ela serve para uma situação... Eu tive uma situação de cliente que o cliente dele... De advogado, em que o cliente dele não recebeu um documento que, quando a pessoa é presa, é obrigatório o recebimento, que é nota de culpa. Quer dizer, ó, você foi preso por isso. Então, a pessoa estava presa lá, não tem a menor ideia por que ela estava presa, não deu nota de culpa. Aí a gente entrou com o habeas corpus e disse, olha, dê a bendita nota de culpa ali para o cidadão, porque a gente quer saber por que ele foi preso para a gente recorrer, para o advogado lá recorrer. E aí a gente atuou, a ordem atuou. Quando a gente vê essas violações, são graves, que aí o advogado não consegue mais fazer esse tipo de defesa. Exato. Mas tem que ficar muito claro, o primeiro defensor sou eu. Eu vou lá na audiência, eu vou falar essa palavra aqui de novo, é uma locução, né? Que é munus público. Eu vou para a audiência com munus público, então eu vou sabendo que quem está defendendo a lei lá sou eu. Eu sou o defensor da lei, da nossa lei. Principalmente da nossa lei. Eu sou defensor da lei. Quando eu estou em juízo, eu sou defensor da lei. Mas da nossa lei, principalmente. Então, a gente vai lá pensando dessa forma. Isso é um primeiro conselho que eu dou. E aí, obviamente, ir trabalhando essas outras duas, que é ter uma boa ter uma boa forma de tratar os advogados e as autoridades e ter uma boa rede de relacionamento. Pois bem, se vocês não sabiam, agora sabem que podem contar aí com os advogados, né? Com a ajuda das prerrogativas do Dr. Joaquim, sempre preparado tecnicamente para ajudar, né, os colegas advogados nessas nuances. Eu estou no caminho de encerrar aqui a nossa conversa, mas gostaria de perguntar se ainda tem alguma outra contribuição. Não, eu escutei aqui. Acho que eu falei bastante, né? A gente já está um tempo aqui, né? Não, mas foi bom demais. Assim, Se deixar, eu vou falar, porque aí eu ainda não puxei todos os casos. Tem um monte de casos aí para falar. Nossa, mas a gente pode marcar novamente para falar de novo. É uma honra recebê-lo aqui, né, no nosso programa. Com certeza a gente aprendeu muito, foram muitas informações, né, que o doutor passou para os jovens advogados. E é isso, eu tenho a agradecer muito a sua participação e lógico, né, é isso, agradecer. Eu que agradeço, Vitor, pelo convite mais uma vez, falar aqui com o pessoal, dizer que eu estou à disposição, depois a gente deixa aqui os contatos, a gente está às ordens, somos aqui um soldado da advocacia, um soldado da lei, né? Então, estamos aqui à disposição para o que for necessário. Muito obrigado pelo convite. E parabéns pela iniciativa. Essa iniciativa aqui é importante, inclusive, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais os nossos trabalhos. Muito obrigado, muito obrigado. Pois bem, gente, eu vou encerrando. Estive hoje aqui com o doutor Joaquim Pedro, advogado criminalista. Excelente conversa. E é isso. Um bom dia, boa tarde e boa noite.